Olá pessoal, bem-vindos ao La Cucina Povera. Chegou finalmente o grande dia, o dia que todos estavam pedindo e esperando. Milhares de pedidos. Hoje a gente vai fazer uma massa fresca. A gente não, a Ana vai fazer um ravioli recheado clássico, aquele espetacular. Ana, chegou, hein? Bora lá! Oi pessoal, tudo bom com vocês? Ó, a massa que a gente vai fazer hoje, ela serve de base para qualquer massa fresca que vocês queiram fazer, seja recheado ou não. Então essa mesma massa você pode fazer talharim, pode fazer espaguete, pode fazer maltagliate, cannelloni, lasanha, ravioli, capelete, a massa que você quiser. Hoje a gente vai fazer o ravioli. Eu tô aqui com a gente vai rechear com ricota. Eu tô aqui com 400 gramas de ricota. Essa aqui é ricota de búfala, tá? E ela é bem macia. Caso você use a ricota aquela que é mais seca, seria interessante você colocar um pouquinho de ovo ou um pouquinho de creme de leite, só para ela ficar mais macia, tá? E o que a gente vai fazer aqui? Muito simples, eu vou colocar a pimenta do reino. Vou colocar o parmesão, é interessante que ele seja ralado na hora. Eita! Oh, que beleza. Tá bem fresquinho, né? Tá bem molinho. Ó, o parmesão. Eu não coloquei sal porque eu vou testar, tá? Porque o parmesão é salgadinho, né? Então a gente vai testar. Aqui tem cerca do que? Uns 40 gramas, 50 gramas de parmesão. Mais ou menos isso. Parmesão, gente, é à vontade, né? Eu vou colocar, aqui já tá lavado, umas folhinhas de manjericão para poder dar um gostinho. Algumas folhas. Já tá lavado e eu vou picar com a mão, porque o Beto sempre fala que oxida, né? Quando a gente pica com a faca. Inclusive, se você quiser pegar umas folhinhas pequenas de manjericão e colocar, quando for fechar o ravioli, colocar em cima, fica bonitinho, tá? Mas aqui a gente vai colocar no recheio tudo junto assim. Vocês viram que é picado bem grosseiramente, né? Então, ó, por que a gente faz a primeira coisa, o recheio? Porque daí ele vai ficar um pouquinho na geladeira enquanto a gente faz a massa, tá? Ó, o recheio tá bem macio. Vou provar pra ver se tá bom de sal. Um pouquinho de sal. Essa ricota é bem macia, bem boa mesmo. E a gente vai fazer, pessoal, com molho ao sugo, né? De tomate mesmo, passata. Mas você pode fazer com qualquer molho. Você pode fazer com bechamel, pode fazer com molho de manteiga e sálvia, molho de bolonhesa, ragu. Todos esses molhos tem receita no canal, viu, gente? Então, é só dar uma olhada aí. Bom, aqui já temos, eu vou colocar na geladeira, só para ele ficar firme, né? Até a hora da gente abrir o espaço aqui. Até a hora da gente rechear. E agora o que vamos fazer? Vamos fazer a massa, tá? Aqui, ó, eu tenho. Qual que é o grande lance da massa caseira fresca? Para cada 100 gramas de farinha, você vai colocar um ovo inteiro. Então aqui eu tenho 450 gramas de farinha, 4 ovos. Deveria ser 4 ovos e meio, mas eu vou colocar 4 ovos e talvez um pouquinho menos de farinha. Nessa farinha eu tenho 1/3 de farinha de semolina, que ela é um grão mais duro, e 2/3 de farinha de trigo normal. Então aqui eu tenho 150 gramas de semolina e 300 gramas de farinha normal, que eu já misturei. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou bater esses ovos aqui, para eles
misturarem um pouquinho, né? E eu não vou colocar a farinha toda, por quê? Porque depende do tamanho do ovo, né? Isso aí a gente vai ter que ficar vendo, vai ter que colocar a mão mesmo, não vai ter jeito. São os ovos inteiros, tá? Tem gente que faz só com a gema, eu faço com os ovos inteiros. E aí, ó, eu vou só dar uma batidinha aqui. Só pra dar uma misturada. E aí eu vou vindo com a farinha, tá? Lembrando que aqui tem, já misturei, né? 150 gramas de semolina e 300 gramas de farinha de trigo normal. E aí, gente, eu gosto de colocar a mão, não tem jeito. Colocando a mão você consegue sentir a textura, como é que tá. Eu não coloco sal nessa massa, porque daí a gente coloca o sal na água do cozimento, né? Colocando mais farinha. Por que que é legal colocar a farinha de semolina, né? Ou a semolina? Porque daí ela vai ficar uma massa um pouco mais al dente, que eu acho mais gostoso. Então aqui a gente vai ficar misturando e na hora que desgrudar da mão, é a hora que ela tá boa. Ó, os ovos é legal você comprar, de preferência, com as gemas bem amarelinha, né? Porque daí a massa fica bem amarelinha também. Vou colocar mais um pouquinho de farinha. Se vocês sentirem que a massa ficou um pouquinho mais seca, vocês podem colocar umas gotinhas de água. Eu acho que por enquanto não tem necessidade. A gente vai amassar aqui até ela ficar bem lisinha. E a gente vai deixar descansar uns 10, 15 minutinhos. Ó, essa massa eu vou abrir no rolo, tá? Na mão. Porque nem todo mundo tem a máquina de abrir, né? A massa. Então eu vou abrir no rolo, porque é possível. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas tranquilo. Tem que ficar bem lisinha, como se fosse bundinha de bebê. Ó. Ó. Tá bem molinha, né? Então, ó, a gente vai enrolar com um filme plástico, deixar descansar uns 15 minutinhos e daqui a pouquinho a gente volta. Eu só vou pegar o filme plástico, tá? Pessoal, massa tá aqui descansando. Enquanto isso, eu vou preparar o molho, que é só passata. Então, vou pôr um pouco de azeite aqui na panela. Vou colocar 2 dentes de alho, que eu só vou cortar ao meio. Assim que ele começar a soltar o cheirinho, eu vou colocar a passata. A gente comprou essa passata, mas tem no canal receita de passata caseira que o Beto fez. Um dos primeiros vídeos, né, Beto? É. E aí é isso. Então, ó, a gente vai fazer um molho bem simples de tomate com manjericão, que acho que é a receita mais clássica, né? De ravioli de ricota com um molho ao sugo. Também fica bom com molho de manteiga e cebola. Fica muito bom. Aliás, né, fica bom de qualquer jeito. Então, ó, já subiu o cheirinho aqui, então eu vou colocar aqui a batata. Colocar um pouquinho de água. Vou baixar o fogo. Colocar um pouquinho de sal, depois eu vou verificar o sal de novo. Colocar só um pouquinho de sal. Depois a gente vê como é que tá o sal.
Vou deixar no fogo médio-baixo. Enquanto isso, a gente vai fazendo, vai abrindo a massa, tá bom? Agora a gente vai abrir. Ó. Sempre quando a gente for abrir a massa, é bom a gente sempre enfarinhar um pouquinho o rolo, tá? Pra massa não grudar, né? Eu venho aqui, eu vou cortar um pedacinho da massa e vou mostrar a espessura que ela tem que ficar, tá? Ela tem que ficar um pouquinho transparente, mas não muito, porque senão vai abrir na hora de cozinhar, né? Então, ó, vou pegar uma porção pequena, vou cobrir aqui pra não ressecar. Um pouquinho só de farinha, não muito. E aí vamos abrir. Agora é mão na massa. Ela fica bem amarelinha, né? É. Bom, eu prefiro pegar porções menores, porque daí não dá tanto trabalho, né? Na hora de... Ó, ela tá um pouquinho transparente, mas eu quero mais. E ela abre bem fácil, viu? Ela não é uma massa ruim de abrir. Ela é bem elástica. Agora, é claro, se você tiver a máquina de abrir massa, é muito mais fácil, né? Mas como nem todo mundo tem, eu quis mostrar pra vocês que é possível, tá? Ó, tá vendo que ela tá transparente? Deu pra ver? Viu? Ó, é assim que eu quero. Aí, o que que eu vou fazer, gente? Nessa massa que já tá nesse formato, eu vou fazer de duas maneiras, tá? O formato da massa mesmo. Eu vou usar essa forminha que compra em loja de... Antigamente chamava loja de R$1,99, agora eu não sei como é que chama. São as lojinhas que vendem de tudo. E a gente vai fazer também com a carretilha. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou... Cadê? Eu vou pegar esse recheio, vou colocar aqui, ó, sem colocar muito, aqui foi muito. Vou fazer com a carretilha, tá? Se você tiver aquela forminha que faz todos de uma vez, melhor, né? Aqui a gente não tem. Então, ó, o que a gente vai fazer? Deixa eu pegar um copinho. Aqui. Cadê ela? Eu tenho Gruda. aquela forminha. Você tem? Tem. Sério? Eu sabia que você queria. Mas eu nem me preparei psicologicamente pra fazer com ela. Eu nunca fiz com ela. Aqui, gente, o importante o que que é? É vocês tirarem o ar, tá? Então, ó, gruda bem aqui e aí você vem tirando o ar. Ó. E aí a gente vai passar, ó, tira bem o ar. E aí a gente vai passando a carretilha, tá? Essa massa a gente vai usar, lógico. E a gente vai tentar fazer bonitinho, né? Vai fazer menor, maior. Eu acho que esse é um tamanho bom, né? É, super. O que eu acho legal, que é o caseiro, é que cada um sai de um jeito, né? Então, ó, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pôr uma toalha aqui e vou pôr os raviolis aqui, tá? É bom sempre enfarinhar um pouquinho pra não grudar.
Aí eu vou abrir a outra massa e a gente já volta que eu vou fazer com esse instrumentozinho aqui, tá bom? Tá. Então a gente já volta. Ó, pessoal, agora a gente vai fazer nessa forminha aqui. Aqui a gente achou uma taça de conhaque, que é do mesmo tamanho, mais ou menos, né? Só para facilitar. E o que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui para ir colocando ali naquela forminha. Você pode cortar à mão também, mas eu acho que assim fica mais fácil. Então eu já vou cortar todos. E aí eu vou ficar mais delicadinho, né, naquela forminha. Mas se não tiver também, pode fazer com a carretilha. Pode. Eu vi até, gente, Beto, gente que improvisa com forma de gelo. Coloca tudo na forma de gelo e Ah, é mesmo. daí passa o rolo. É, porque é bem parecido, né? É. Então, ó, mais uma vez, ó, tá bem fininha a massa. Aí a gente vai colocar aqui. Não coloca muito recheio, senão ele vai vazar. Fecha. E aí, ó, aqui que sobrou, a gente vem com uma faquinha e vai tirando essa rebarbinha. Aí ele fica perfeito. Fica bonitinho, né? Então, gente, a gente vai fazer aqui os raviolis e quando tiver tudo pronto a gente volta. Daqui a algum tempo. Pessoal, fizemos tudo isso de massa e sobrou isso aqui porque acabou a ricota. Então, para um tanto de farinha, 400, mais ou menos 400 gramas de farinha, eu acho que vai 600 gramas de ricota, viu? 400 foi pouco. Então, ó, a água já tá fervendo, o molho já tá pronto. Eu vou colocar sal na água, porque eu não coloquei sal na massa. E aí eu vou colocar aqui os raviolis para cozinhar. Depois que eles levantarem, a gente deixa cerca de 1 minuto, que vai dar o tempo do recheio esquentar e dele ficar no ponto, tá? Então, ó, primeiro eu vou colocar esses pequenininhos. Daqui a pouquinho eles sobem, depois que subirem, a gente conta mais ou menos 1 minuto, tá? O molho aqui, eu vou pôr o manjericão, que eu não pus, ele já tá pronto. Vou pegar um pouco de manjericão, bastante de manjericão, porque a gente gosta. E mais uma vez, né, picar aqui. Lembrando que esse molho é super simples, né? Eu não vou tirar o alho, porque a gente gosta de alho. Quem for o premiado, será o premiado. Como tem 2 alhos, acho que vai ser um para cada um. Então, ó, subiram, a gente vai contar 1 minutinho e a gente já vai tirar, tá? Vou apagar aqui esse fogo, que ele já esquentou. Eu vou montar no prato, tá, gente? Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho do molho aqui. Só quase 1 minuto. É importante, o Beto lembrou uma coisa que é importante. É importante tirar o ar do ravioli quando você está fechando, porque senão ele abre na hora de cozinhar, principalmente aquele que a gente fez com a carretilha, né? Esse que a gente fez com essa forminha não, porque ele mesmo tira, né? Ele já fecha e tira o ar. Mas o que a gente faz na mão com a carretilha pode abrir, tá? Então, ó, subiu 1 minutinho. Vou colocar aqui uma porção generosa, que a gente é desses. O que eu acho bonitinho nesse pequenininho é que é o tamanho de uma bocada, né? O outro a gente vai ter que cortar. Agora a
gente vai colocar o molho por cima. Olha o molho bem. Uau. Vamos colocar o parmesão. Que cena maravilhosa. A gente tem que atacar, né? Se me perguntarem como é que é uma cena do paraíso, eu vou achar que é algo parecido com isso. Ó, vou colocar um raminho aqui de manjericão para fazer graça. Pegar o garfo, que eu não peguei. Ó. Que maravilha. Gente, eu vou provar. Arrisco a dizer, foi o melhor ravioli que eu já comi até hoje. Façam, vocês não vão se arrepender, não é difícil de fazer, é super fácil. O recheio você pode fazer qual você quiser, pode fazer com carne, com linguiça, com queijo e presunto, com ricota e nozes, com o que você quiser, mas faz. E essa base dessa massa serve para qualquer pasta que você for fazer. Então, ó, obrigada pelos views, obrigada pelos comentários, obrigada pelas curtidas. Ci vediamo next week. Tchau, tchau.